Acreditem se quiser, estão querendo expulsar o Davi do quarto magia. E pessoal, mesmo ele dormindo no chão a maioria dos dias, tá bom? Olha só, meus amigos, o que acontece? A Vanessa Camargo e a Yasmin Brunet pegaram o ranço do Davi já faz muito tempo. Só que agora, especificamente porque aconteceu aquela situação que eu já mostrei pra vocês. Elas ficaram sabendo da conversa que o Davi teve com a Isabelle, em que disseram que ele foi grosso com a Isabelle. Por isso, elas já acionaram os gatilhos da vida delas, de relacionamentos anteriores, e agora elas não querem mais dormir no mesmo quarto que o Davi. Olha, é muito delicada essa situação, gente, querer expulsar uma pessoa do quarto, mas vamos entender tudo o que aconteceu. Aqui eu vou fazer um resumão pra vocês entenderem como que começou essa história, como que elas foram evoluindo e como elas caem, inclusive, na hipocrisia total. Olha, gente, lá fora, elas conversando com o Rodriguinho, com o MC Bin, elas comentam que querem tirar alguém do quarto delas pra mandar pro outro quarto, pro quarto Gnomo. Isso porque obviamente estaria insustentável a situação, porque estaria faltando uma cama lá no quarto delas. E então elas decidem quem vai tirar do quarto. Isso daí de faltar uma cama é tudo uma desculpa, porque o Davi, na maioria das vezes, ele dorme no chão. Ele não tem problemas com isso. Desde que ele chegou, ele dorme no chão. Então, gente, o que acontece é o seguinte. Elas querem tirar o Davi e estão utilizando isso da cama como desculpa e vocês vão entender agora. A Vanessa diz assim: nosso quarto tá revezando. Hoje seria a Yasmin dormindo no chão. E ela diz, seria a Yasmin, porque o Davi, ele já foi lá e deitou no chão, mas o Davi mal dormiu, ele só deitou no chão um momento e voltou, mas aí ela já considerou que o Davi ia dormir no chão, então ela diz, hoje seria a vez da Yasmin dormir no chão. O Rodriguinho já na defensiva diz, não vem mandar Davi pra nós não, então o Rodriguinho já não quer que o Davi vá pro quarto dele, e a Vanessa responde, a gente vai descer o Davi, e o Rodriguinho, não, pelo amor de Deus, aí a Vanessa, a gente não quer ficar com o homem mais lá, gente, por favor, e a Yasmin, eu quero dormir na minha cama. Aí o Rodriguinho, eu não vou dormir mais no meu quarto então, vou pra outro quarto, isso se chama energias, eu não quero. Então, gente, vocês percebam que o Davi tá sendo expulso do quarto magia, né? Não querem ele lá. E também, aí o Rodriguinho diz que não quer o Davi no seu quarto, no quarto Gnomo. Então fica uma situação insustentável porque o Davi não pode ficar em nenhum dos dois quartos. Mas, pessoal, vocês percebam que a Vanessa Camargo diz, a gente vai descer o Davi, sem ao menos nem falar com o Davi. Não falou com o Davi, então ela tá utilizando o Davi como se fosse um objeto, tipo, a gente vai descer o Davi. Como que ela decide isso? O quarto é de todo mundo. Quem decide quem vai descer ou quem vai ficar é a própria pessoa, não é verdade? E aí Yasmin fala, eu queria dormir na minha cama. Porque tá com meu cheiro lá e tudo mais. Yasmin, você não tem cama, aí não é sua casa. Beleza, vocês vão entender mais tarde que isso vira um problemão. Aí a Vanessa Camargo começa a dar a entender que o Davi só dorme no chão porque ele quer se vitimizar. Conversando com a Pitel, ela diz assim, ele faz de propósito, a gente reveza. Ninguém tá colocando o Davi pra dormir no chão, ele tá lá porque quis. Hoje era dia da Yasmin, amiga, eu acordei. Então, vocês vejam que a Vanessa Camargo diz que o Davi queria se vitimizar. A Pitel dá uma resposta muito boa, a Pitel que tá nesse grupinho tóxico, mas ela dá uma resposta muito boa neste momento, ela diz assim, Alphaville no topo. Então a Pitel percebe que, pô, estão colocando as riquinhas pra dormir na cama, e o menino que é pobre ali tá no chão, e Alphaville, pra quem não sabe, é um bairro, é um condomínio muito nobre ali em São Paulo, onde moram diversos artistas, eu acho que alguns desses, inclusive, devem ter casas lá, ou morar lá, os que estão ali dentro do Big Brother, né, e assim, pessoal, assim, tudo bem você ter dinheiro, não tem o menor problema, pelo amor de Deus, né? Não tem preconceito contra rico aqui. Mas é porque existe um preconceito contra o Davi que tá um pouco esquisito. E aí a galera pensa, pô, será que é porque o Davi é tão diferente deles, né? Tem uma classe financeira diferente desses camarotes. E aí, de repente, os camarotes estão se incomodando com o jeito do Davi, estão se incomodando como que ele vive, como que ele age, enfim. Tudo no Davi incomoda, entendeu? Tanto é que em certo momento, elas caem em contradição. A Vanessa Camargo e a Yasmin, que estão organizando esse evento para tentar expulsar o Davi, elas dizem que vão falar com a Isabelle, porque a Isabelle foi quem colocou o Davi ali no quarto magia, e vão falar pra Isabelle dar um toque no Davi, pro Davi ir embora, porque só tem mulheres no quarto, e ele como homem ali não tá legal. Aí vejam só como elas caem em contradição. A Vanessa Camargo diz que elas só querem tirar o Davi do quarto agora, porque acordou, porque agora elas perceberam que é o Davi de verdade. Agora a gente acordou. Aí Yasmin nega, disse que sempre quis tirar o Davi do quarto. Eu sempre quis isso. Aí a Vanessa,
Você queria porque ele era homem e roncava. Então a Vanessa disse que o motivo, na verdade, era outro. Não era porque o Davi era um cara, segundo elas, né? Até mesmo elas vão entender que o Davi é um cara perigoso neste momento, né, gente? É simplesmente isso. Elas dizem que o Davi é agressivo, abusivo e tudo mais. Aí a Yasmin nega. Ela diz que antes não queria que o Davi saísse do quarto porque ele roncava, e sim porque sempre teve problemas com ele. Não era porque ele roncava. Eu sempre tive problemas com ele. Eu nunca gostei dele. Sempre tive problema pessoal com ele desde o início. Olha só que mentira, pessoal, porque a Yasmin Brunet tem essa cena aí, vocês podem ver ela chorando e dizendo pro Davi: olha, não deixe mudar porque você é muito, tipo, lindo por dentro, falando mais ou menos isso pra ele ali, pessoal. Então ela adorava o Davi, achava ele um ser humano maravilhoso, ela inclusive cita isso, que ele era um ser humano maravilhoso. Então, como que ela diz que sempre teve problemas com ele, se há pouco tempo atrás, há alguns dias atrás, ela tava aí chorando nos ombros dele, dizendo que ele era uma pessoa maravilhosa. Ou seja, Yasmin Brunet caindo na contradição. Lá no quarto tem uma conversa muito problemática porque elas começam a definir como que vão fazer pro Davi sair do quarto, gente. Aí a Vanessa Camargo diz que não quer mais cruzar ou olhar pro Davi e que ela mesma queria sair do quarto. Aí a Yasmin diz que a Vanessa não tem que se retirar do quarto porque elas são aliadas, elas têm que ficar juntas. A Yasmin até diz assim: olha, todo mundo tem problema pessoal com ele tem que sair daqui. Então a Yasmin diz que vai falar isso pra Isabelle. Eu não gosto do jeito dele, da energia dele, tudo dele me incomoda. Então, pessoal, a Yasmin diz que todo mundo ali tem problema com o Davi e que ele deveria se retirar, certo? O Marcos, que estava nessa conversa, ele é muito bom neste momento, porque ele dá um corte nas meninas, ele percebe o quão problemática é essa conversa e ele diz assim: gente, eu acho um pouco delicado esse negócio de ficar meio que fazendo o menino se sentir como se estivesse na casa dos outros, ele é tão participante quanto todo mundo. Aí Yasmin diz: não é isso, Marcos. Aí o Marcos responde: por que não desce uma de vocês então? Desculpa a grosseria, mas os incomodados que se mudem. Elas continuam cogitando ali como que vão tirar o Davi do quarto e o Marcos corta novamente. Tá ficando uma coisa bem feia em relação ao Davi. Parece que estão querendo excluir ele, fazer a Isabelle se sentir culpada. Jogo é jogo, quarto é dignidade, comida é dignidade. Então o Marcos deixa bem claro que, por mais que você não goste do Davi, você não pode excluir ele do quarto, não pode negar comida pra ele. Assim, tipo, essas duas coisas são dignidades, moradia, comida. O Marcos cita isso e ele é muito sensato neste momento, gente, muito mesmo. A Yasmin ainda responde o Marcos dizendo assim: não, amigo, você não sabe o que aconteceu. Então, a Yasmin ainda defende a tese de que, de fato, o Davi tem que ser expulso do quarto e que elas têm que falar com a Isabelle, porque foi a Isabelle que colocou o Davi ali. Que absurdo, gente, que absurdo mesmo. Em certo momento, lá fora, pessoal, o Davi percebe que não tá muito legal no quarto magia e ele cogita sair ali do quarto. Ele fala com a Isabelle que poderia mudar de quarto, mas depois ele muda de ideia. Ele fala: não tem como eu mudar, porque ele sente que se ele fosse pro outro quarto a situação seria insustentável ali, e no quarto magia tava bom pra ele dormir, e no outro quarto o gnomo ele tem muitos rivais, não dá, e a Isabelle concorda inclusive que não dá pra ele dormir no outro quarto, ou seja, o Davi não tem condições de dormir no quarto gnomo, porque todos os rivais dele estão lá, todas as pessoas que odeiam ele estão lá, mas no quarto magia estão querendo expulsar ele. Mas vocês já viram o que o Rodriguinho falou, né? Que se ele for pro quarto gnomo, ele se retira. Então, o Davi não tem quarto. O Davi não tem lugar pra dormir. Ele não pode dormir em nenhum lugar. A Vanessa Camargo lá fora cogita sair do quarto magia, então, pra deixar uma cama ali de boa. E a Yasmin nega: não, amiga, vamos ficar no magia. É o nosso quarto. Ele tem que sair de lá. Vou falar com a Isabelle e falar: olha só, tá todo mundo com problemas pessoal com seu amigo. Ninguém quer ele aqui. Olha só isso, gente, quão problemática é essa fala da Yasmin Brunet. Essas meninas estão se mostrando assim, pelo amor de Deus, viu? Estão abrindo as asinhas, né? O Marcos lá foi comentar com os amigos dizendo o seguinte, que ele se incomodou com as falas da Yasmin e da Vanessa. Eu fiquei muito chuto com a situação do quarto, porque queriam expulsar o menino lá de cima. Ah, porque o Davi não sei o que. Eu até falei: gente, é dignidade da pessoa ter uma cama. Ele ronca, incomoda. Por mais que você tenha diferença, moradia e comida não é uma coisa que se discuta. Então o Marcos aqui foi o craque do jogo, tá bom, pessoal? Fora que o Marcos ainda deu uma dica pra Isabelle e pro Davi, que eles estão na mira do líder, pra eles atenderem o Big Fone, porque o Big Fone pode fazer alguma coisa. Então o Marcos deu uma dica de que o Big Fone sempre toca no programa ao vivo. Nas sextas-feiras sempre costuma tocar no programa ao vivo. E é verdade, gente. Hoje o Big Fone vai tocar no programa ao vivo. E o Marcos já deu essa dica pro Davi e pra Isabelle. Então, quem atender o Big Fone vai ficar imune. Isso já vai prejudicar o MC Bean, gente. vamos continuar acompanhando, porque olha só, o Marcos, pra mim, subiu muito no meu conceito. Eu quero saber suas opiniões. Muito obrigado, meus amigos. Até uma próxima e tchau.